A paz do Senhor, meus queridos irmãos, é com muita alegria no nosso coração. Estamos mais uma vez aqui para juntos aprendermos um pouco mais sobre a Palavra de Deus. Eu sou o diácono Marcos Ledesma e sou um dos professores que pertence ao quadro do canal da EBD Setor Mapim. Para nós é uma alegria muito grande ter você como ouvinte, participante e seguidor. De antemão, antes de começar, já compartilhe o nosso vídeo, deixe o seu like e seja um seguidor assíduo do nosso canal, que com certeza trabalhamos para o reino de Deus e para que todos nós venhamos crescer na graça e no conhecimento. O título da lição que iremos abordar desta oportunidade é a lição de número 6, que traz por título o tema Perseverança e Fé em Tempo de Apostasia. O texto áureo diz: para que vos não façais negligentes, mas sejais imitadores dos que pela fé e paciência herdam as promessas. Verdade prática diz: contra o perigo da apostasia, a palavra de Deus revela a necessidade de ânimo e perseverança de fé. Ora, tema muito atual, muito importante a ser abordado e discutido nos nossos dias. Às vezes nos perguntamos por que tantas pessoas dentro do próprio contexto cristão estão desanimando dia após dia na sua caminhada de fé, na sua caminhada de vida cristã. Por que tantas pessoas têm perdido a esperança? Por que tantas pessoas não têm se firmado e não têm criado raízes em relação à sua vida cristã e à sua caminhada em busca da salvação? E hoje esse tema com certeza trará à luz alguns fatores importantes para que nós venhamos entender a base da nossa fé. É importante ressaltarmos que na lição passada o autor aos Hebreus ele tratou e continua tratando na lição de número 6 sobre uma exortação aos Hebreus que estavam vivendo naquela época e que serve para a nossa exortação da igreja atual também, que é a exortação quanto ao entendimento dos princípios básicos da fé cristã, ao entendimento do fundamento ou dos fundamentos principais da fé cristã. Entender, como ele expressa aqui mesmo na lição, o ABC dos fundamentos de fé cristãos. Então nós gostaríamos de salientar alguns pontos importantes, explanar alguma coisa para que os irmãos, os ouvintes, tenham por base algum entendimento que possa auxiliar no comentário da Escola Bíblica Dominical da sua congregação, da sua igreja ou para a sua própria meditação. Na introdução, o autor diz assim: já havia dito que os crentes deveriam ser mestres, mas em vez disso necessitavam que alguém lhes ensinasse os rudimentos ou os primeiros rudimentos da fé, que é o que eu disse que são os fundamentos principais e básicos da fé cristã, do início da fé. O grande problema que a igreja ou os irmãos, os hebreus estavam enfrentando era a apostasia, a falta de fé, a intolerância, tanto também quanto ao desânimo. Então ele alerta e exorta. O capítulo 6 de Hebreus talvez seja um dos mais exortativos de todo o Novo Testamento em relação à prática de fé cristã, e ele nos exorta a andarmos e voltarmos a entender os princípios básicos da nossa fé cristã. O autor ele exorta na lição anterior e também nessa lição de número 6 que ora estamos falando sobre a maturidade da fé cristã. Em muitas passagens do Novo Testamento somos exortados a sermos pessoas perfeitas. E às vezes nós nos perguntamos, eu também me perguntei muitas vezes, mas como podemos ser perfeitos levando em consideração a nossa presente condição amartiológica, ou seja, a nossa presente condição pecaminosa?
né? A martiologia estuda o pecado, eu estudo o pecado. Nós sabemos que houve uma queda e todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus, Romanos 3:23. E mesmo nessa condição, depois de salvo, de aceitar a Cristo como Salvador e iniciar na fé cristã, existem várias passagens bíblicas do Novo Testamento que nos orientam e nos exortam a sermos perfeitos. E aí você pode se perguntar, assim como eu me perguntei muitas vezes, ora, podemos ser perfeitos? E eu vou citar algumas passagens bíblicas que trazem essa expressão de que Cristo nos exorta, Deus nos exorta, o Espírito Santo, a Trindade nos exorta, os apóstolos nos exortam a sermos perfeitos. Mas vamos entender o que significa essa perfeição. Colossenses capítulo 1, versículo 28, diz assim: a ele, portanto, proclamamos, aconselhando e ensinando a cada pessoa com toda sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Aqui o apóstolo Paulo está passando orientações à igreja de Colosso quanto ao ensinamento, para que apresente as pessoas perfeitas em Cristo. Ora, será que podemos ser perfeitos a Cristo? Mas aqui que nós aprendemos uma grande novidade, talvez para muitas pessoas que pensam que pode alcançar a perfeição aqui nessa terra. Nós observamos que existem duas doutrinas maravilhosas chamadas justificação e santificação, na qual nós podemos observar também talvez o mesmo equívoco que nós entendemos quanto à perfeição. Eu já vou chegar no ponto em relação à perfeição. Só para entendermos um pouco. Quando falamos, a Bíblia diz que só entrará no céu aqueles que são justos. E quando nós olhamos para a nossa condição, mesmo que arrependida, mas pecaminosa porque somos pecadores, e o apóstolo João diz que se nós dissermos que não temos pecados, já cometemos pecado, nós paramos e observamos, ora, a Bíblia diz que no céu só entrará os justos e os santos. Como serei justo ao ponto de chegar e alcançar essa salvação na qual só entrará os justos? Será que eu consigo ser justo 100% em toda a minha caminhada de vida cristã em 24 horas por dia? Eu vou dizer que a Bíblia nos ensina que não. Que mesmo nós procurando seguir a palavra de Deus, a Bíblia nos exorta a praticar a justiça, ter fome e sede de justiça, são as palavras de Cristo nas bem-aventuranças. Mesmo nós lutando na nossa vida diária, uma hora ou outra vai sair uma palavra de injustiça da nossa boca. Uma hora ou outra uma atitude injusta talvez venhamos a cometer. E aí nós perguntamos, mas no céu só vai entrar o justo. Mas aí que entra a graça maravilhosa do Senhor Jesus Cristo. Porque nós somos justos diante do Pai através do sangue de Cristo vertido na cruz do Calvário. A Bíblia diz que Cristo imputou justiça em nós. O que é imputar? Imputar é diferente de amputar. Amputar é tirar fora alguma coisa. Mas imputar é colocar aquilo que não existe. Ou seja, somos justos porque Cristo colocou a sua justiça em nós. E ele diz, o apóstolo Paulo diz em Colossenses, que havia um escrito de dívida, mas Cristo pegou esse escrito na qual existia uma dívida minha, sua e de toda a raça humana e colocou encravando na cruz do Calvário. E quando ele encrava aquela dívida, ele diz, Pai, eles não têm condições de pagar, mas eu estou pagando agora, eu estou fazendo justiça por eles. E a partir de então, todos aqueles quantos olharem para a cruz de Cristo serão justificados, serão justos, tornarão-se justos, não porque pratica justiça 100%, 24 horas por dia na face da terra, embora seja o dever do cristão buscar a justiça madura, mas somos justos porque Cristo colocou, imputou essa justiça em nós. Assim funciona com a santidade também. Da mesma forma, não conseguimos somos santos porque somos separados do mundo para a salvação. Aqueles que aceitam a fé em Cristo Jesus
e reconhece o seu sacrifício na cruz do Calvário. A Bíblia diz que aquele que nos chamou para a boa obra nos aperfeiçoará. A Bíblia diz que aquele que nos chamou, nós temos uma caminhada para prosseguir, buscando dia após dia um aperfeiçoamento. Portanto, não somos perfeitos quanto à santidade, quanto à santificação, mas nós progredimos e crescemos dia após dia em santificação. Da mesma forma, não somos santos perfeitos aqui, mas quando o Pai olha através de Cristo Jesus e vê a obra do Espírito Santo na vida do ser humano e onde ele habita, que é no meu e no seu corpo, que nós somos templos e morada do Espírito Santo, Deus olha através de Cristo Jesus e o Espírito Santo testifica diante do Pai, Romanos 8:26, ele leva até o Pai as nossas intercessões e o Pai reconhece que nós somos santos, que nós somos justos, não por causa do nosso mérito, não por causa das nossas... Ou dizer que nós temos a possibilidade meritória de fazer isso, não, mas foi pela morte de Cristo na cruz do Calvário que hoje podemos ser chamados santos, justos, justificados e santificados pelo poder da palavra de Deus. Mas o que isso significa em relação à perfeição? Eu só quero dizer que isso se aplica mais ou menos dessa forma. Quando o apóstolo Paulo ou os outros apóstolos nos exortam quanto a ser perfeitos, essa palavra perfeito, na maioria dos textos do Novo Testamento, é uma palavra grega chamada teleios, que significa maturidade. Então, todas as vezes nós chegamos a uma conclusão, todas as vezes que nós observamos a palavra perfeição, ou Cristo, ou os apóstolos, ou o próprio Deus nos exortando a ser perfeito no Novo Testamento, na maioria das vezes essa palavra perfeito ou perfeição vem da origem grega teleios, que significa ser maduro, alcançar a maturidade da fé cristã. Não significa que seremos perfeitos ao ponto de ser impecáveis aqui ou de ter a impecabilidade na forma meritória. Jamais isso acontecerá, porque a salvação é só mediante a graça e a fé em Cristo Jesus. Mas o que a Bíblia nos exorta sempre com essa perfeição é de sermos maduros. A palavra perfeição vem da raiz grega teleios, que significa maturidade. Então, todas as vezes que você observar no Novo Testamento a palavra perfeição, no sentido de o apóstolo, os discípulos ou o próprio Cristo estar nos orientando a sermos perfeitos, eles estão nos orientando a sermos pessoas maduras na fé, maduras no conhecimento, maduras quanto às experiências. E talvez isso nos explique tantas coisas, porque existem pessoas que estão há tanto tempo dentro da casa de Deus, ao contexto religioso cristão, se aproximam de uma determinada igreja, mas o grande problema é que às vezes se aproximam pela motivação errada. E é justamente nesse fator de se aproximar da fé pela motivação errada é que muitas das vezes as pessoas que frequentam esse convívio religioso não chegam à maturidade da fé cristã, não chegam à estatura de pessoas maduras pela fé, porque começaram sem entender os principais rudimentos da palavra de Deus, que é justamente o que o autor aos Hebreus nos exorta nesta lição, a voltarmos aos rudimentos, aos primeiros rudimentos da fé cristã, e não perdermos isso por base. Somente assim saberemos o principal motivo, a motivação real que deve mover a vida da pessoa que quer ser salva em Cristo Jesus. Continuando, Mateus capítulo 19, versículo 21 disse: Jesus disse a ele: se queres ser perfeito, vai, vende todos os teus bens, dá o dinheiro aos pobres e terá um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. O que Jesus está falando naquela passagem que ele tem um encontro com o jovem rico, ele está falando, se você quer ser perfeito, não. Ele está falando, se você quer ser maduro, vai e vende tudo que seus bens e dê os seus dinheiros ao pobre, e depois vem e me segue, que você vai alcançar a maturidade
que você tanto precisa. Você diz que segue os mandamentos, você diz que guarda os mandamentos desde menino, mas ainda não é maduro. O que Cristo está ensinando a ele, ensinando a nós com essa passagem, é que existem muitas pessoas que dizem que guardam os mandamentos até mesmo dentro da igreja, mas assim como aquele jovem rico, ainda não alcançaram a maturidade da fé cristã. E Cristo, da mesma forma que disse para aquele jovem, olha, se queres ser perfeito, esse perfeito é o teleios grego, que significa maduro. Quer ser maduro? Cristo está dizendo para ele, apesar de você estar dizendo para mim que você guarda os mandamentos desde a sua infância, eu percebo que você ainda não é maduro espiritualmente falando. Então, se você quer ser maduro ao ponto de uma perfeição de fé, de vida cristã, de entendimento da palavra de Deus, vá, venda tudo que você tem, entregue aos pobres e segue-me, que você vai alcançar a maturidade da vida cristã. Olha que coisa mais linda, irmãos. Não somos perfeitos, nem alcançaremos a perfeição aqui, mas o Senhor Jesus nos exorta, assim como o autor aos Hebreus, a sermos pessoas maduras. Não vivemos apenas atrás de uma capa religiosa, que muitas vezes, como aquele jovem vivia, frequentando a sinagoga, dizendo que conhecia os mandamentos, mas ainda não havia tido maturidade de crescimento espiritual. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 6 diz, contudo, falamos de sabedoria entre aqueles que são perfeitos. Mais uma vez aparece a palavra grega teleios. Não me refiro, entretanto, à sabedoria desta era ou dos poderosos desse século, que estão sendo reduzidos a nada. Então aqui Paulo, mais uma vez, ele está falando que ele está falando de sabedoria entre as pessoas perfeitas. Ou seja, ele está pregando a palavra e falando da palavra entre pessoas maduras. Porque as pessoas que pensam que têm a sabedoria desse presente século estão sendo reduzidos a nada. Então Paulo fala também sobre falar a palavra de Deus a pessoas maduras. Porque tem pessoas que infelizmente não conseguem absorver a palavra de Deus por viver fechadamente em um contexto religioso onde não lhe permite que você tenha liberdade de alcançar a plenitude da palavra, alcançar a maturidade da palavra, ter um entendimento quando o pastor falar, quando o pregador falar, quando o ensinador falar, quando você estiver no culto de ensino, numa escola bíblica dominical, você terá a oportunidade de ouvir a palavra e que isso gere maturidade na sua vida, gere mudança. E é justamente sobre isso que o apóstolo Paulo está dizendo, maturidade. Efésios capítulo 4, versículo 13, diz assim, até que todos nós cheguemos à unidade da fé e o conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Mais uma vez aparece a palavra teleios quanto à perfeição aqui. Até que todos cheguemos à unidade da fé, Paulo está dizendo, ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito. Esse perfeito, Paulo não está dizendo que nós seremos perfeitos, até que nós cheguemos à maturidade. Paulo está dizendo, vamos caminhar, meus irmãos, vamos caminhar, igreja, até que nós chegamos ao ponto da maturidade da fé cristã. E isso será de extrema importância para nós entendermos e estarmos ao nível da estatura completa de Cristo, ou do que Cristo quer para a minha vida e para a sua vida. Quer que sejamos pessoas maduras e não meninos na fé, como alguns dos hebreus estavam sendo naquela época. Filipenses capítulo 3, versículo 14 e 15 diz assim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Por isso todos quantos já somos perfeitos, mais uma vez a palavra teleios, então, por isso todos quantos já somos maduros, sintamos isto mesmo. E se sentis alguma coisa de outra maneira, também Deus vô-lo revelará. Então prossigamos para o alvo. O apóstolo Paulo está orientando a igreja de Filipe. Prossigamos para o alvo, pois todos já somos maduros na fé.
Então, meu irmão, ser maduro na fé é a palavra maturidade, segundo o dicionário português Porto, significa a capacidade de julgamento, prudência ou sensatez, o estado de espírito no seu culminar e a idade da pessoa que tem alcançado a sua plenitude vital sem necessariamente ter chegado à velhice. Olha que definição interessante. O dicionário português Porto está dizendo que não é porque uma pessoa chegou à idade avançada que ela é madura. E nem muito menos uma pessoa de pouca idade pode deixar de ser madura. A maturidade ela vem com a busca incessante e com um coração aberto ao conhecimento de Deus, às experiências de Deus. Uma pessoa madura é aquela pessoa que já entendeu a palavra, que tudo que acontece na sua vida, seja uma provação, ele vai saber entender aquilo como provação de Deus, seja uma dificuldade que esteja enfrentando, tudo aquilo que ele passar na vida dele diariamente vai servir como um aprendizado, e cada aprendizado de cada dia vai fortalecendo, vai fazendo com que nós cresçamos cada dia mais em conhecimento, em graça, em fé, e prossigamos para o alvo porque somos maduros. Se somos maduros, nós não vamos nos importar se um irmão, uma irmã ou alguém que não pertence ao nosso contexto de fé fale alguma coisa que nos faça uma ferida. Não, nós não vamos nos importar com isso, porque nós somos maduros suficientes para compreender e entender que talvez seja um momento difícil, um momento errado, um momento infeliz que a pessoa pronunciou ou produziu alguma ação de insensatez. Ser maduro na fé é entender a voz de Deus não somente pela sua palavra, mas pelo seu agir na sua vida. Os atos que acontecem na sua vida, as provações, as tempestades, os momentos de alegrias e os momentos de tristezas, todos eles são um aprendizado de Deus para a nossa vida. Se falando de provação, C.S. Lewis escreve em uma das suas obras chamada Milagres, que a enfermidade ou uma provação é a voz mais alta de Deus ou o megafone de Deus para que Deus possa falar com você e comigo ou com a humanidade. Talvez de muitas maneiras nós não consigamos entender e ouvir a palavra de Deus, mas quando Deus nos permite passar por uma provação e aí nós voltamos a nossa atenção para Deus, aquela provação foi o meio pelo qual Deus usou essa ferramenta para que eu e você cheguemos à maturidade um pouco mais apuradamente. Então, maturidade, a perfeição ao qual o Novo Testamento se refere-se à maturidade. E quando fala-se de maturidade, de motivação real pelo qual nós devemos estar alicerçados, é justamente por isso. Por que existem pessoas que ainda não alcançaram a maturidade da fé cristã? Bom, um dos motivos que o autor e o comentador da revista cita é que não compreenderam ou não vieram pela motivação correta até a cruz de Cristo. Tem muitas pessoas, meus queridos, e vocês hão de concordar comigo, que muitas pessoas se aproximam do contexto cristão por muitas motivações. Mas talvez essas motivações não são as principais da base da fé cristã. Tem pessoa que vem para o contexto cristão porque gosta de ouvir o culto de A, de B, gosta do pregador A, o pregador B, gosta do cantor A, cantor B. Ele não vem por outras motivações que a Bíblia nos oferece, mas ele vem por uma questão de conveniência. Ele vem para uma campanha de libertação, ou ele vai para uma campanha de libertação, ele vai para a campanha tentando buscar uma casa, um carro, uma chave, ou ele está impregnado por essa teologia televisiva que nós temos hoje em nosso país e no mundo, que prega prosperidade, que prega a chave disso, que prega a chave daquilo, e infelizmente muitas pessoas se aproximam do contexto cristão por essas motivações e não pelas reais que eles necessitam de verdade. A motivação principal por qual uma pessoa deve se aproximar do contexto cristão é o arrependimento. O autor deixa muito claro
que devemos voltar aos rudimentos primeiros e aprender as principais doutrinas da fé cristã. Dentre elas, ele cita como principal e primordial o arrependimento. E isso é verdade, meus queridos. Quantas pessoas participam, e você pode mensurar aí no contexto religioso que você vive, muitas pessoas participam de uma congregação, de uma igreja, mas continuam com as mesmas práticas de vida que outrora praticava quando não estava inserido nesse contexto religioso. Ora, se uma pessoa continua fazendo as mesmas coisas que outrora fazia, realmente essa pessoa não se arrependeu e realmente essa pessoa não alcançou as misericórdias de Cristo Jesus. A palavra do Novo Testamento, a palavra daquele que antecedeu e preparou o caminho do Senhor Jesus, que foi João Batista, as principais palavras dele, a pregação dele, o tema era um só: arrependimento. Arrependei-vos, endireitai as vossas veredas, produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, confessai os vossos pecados. Essa era a mensagem de João Batista. Jesus Cristo vem e continua pregando a mesma mensagem: arrependei-vos, porque vos é chegado o reino de Deus. E o arrependimento, ele vem de uma palavra grega chamada metanoia, que traduzido significa mudança de mente. Então, para que uma pessoa comece a caminhada da vida cristã e procure alcançar a maturidade da vida cristã, ela precisa passar e entender principalmente um dos principais fundamentos da fé cristã, que é o arrependimento. Ninguém vai alcançar a salvação sem arrependimento, sem confessar os seus pecados, sem se entregar para Deus definitivamente. E o arrependimento, ele precisa ser ao ponto de a pessoa olhar para a sua vida anterior e sentir remorso, não somente remorso, pelo contrário, sentir tristeza, sentir agonia de ter vivido uma vida longe da presença de Deus e longe daquilo que Deus tinha preparado para ela. Arrepender, mudar de mente, mudar de vida, mudar de direção, converter o seu caminho. O arrependimento é o primeiro e o principal fundamento da fé cristã no Novo Testamento, pelo qual todos nós cristãos dessa era contemporânea devemos nos firmar. Ninguém alcançará a salvação, ninguém alcançará a maturidade da fé cristã sem ter se arrependido de verdade no seu coração. Fé. Falamos sobre arrependimento, falamos sobre fé. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, para que você se arrependa, é necessário que você tenha fé. Ora, existem alguns tipos de fé. A fé natural, que já nasce com o ser humano. A fé salvífica, que ela vem de acordo quando a palavra de Deus é lançada e a semente cai naquele coração, e aquele coração é fértil, aquela terra fértil da parábola do semeador, e essa terra produz frutos e aquela pessoa se arrepende e o Espírito Santo começa a fazer morada na vida dela. A fé realmente está agradando a Deus. Arrependimento, primeiro fundamento de base pela qual nós devemos nos alicerçar. Ter fé em Cristo, aproximar dele, sabendo que ele é galardoador e que ele tem o melhor para nós. A fé, portanto, também é um dos principais fundamentos, porque sem fé nós não alcançaremos a salvação. A Bíblia diz que a salvação é mediante a graça e mediante a fé. Então nós precisamos exercitar a fé na crença da esperança que nos aguarda. Ponto 2, para a gente finalizar, e tudo que eu falei está englobando a lição de uma maneira geral, indo além dos rudimentos doutrinários sobre batismo e imposição de mãos. Além do arrependimento, da fé em Cristo Jesus, é necessário que nós façamos isso publicamente. É necessário que nós venhamos anunciar para o mundo que nós realmente queremos mudar de vida e estamos mudando de vida com a força do Espírito Santo, através da fé, do arrependimento, e agora eu vou demonstrar para o mundo que eu sou uma nova criatura. Ao contrário do que alguns pensam por aí, o batismo ele não é algo que vai transformar a sua vida. Pelo contrário, o batismo
é um símbolo de uma nova aliança, de um sepultamento, melhor dizendo. A pessoa que vai batizar, ela já morreu para o mundo. E o simbolismo que existe no batismo é o sepultamento dessa pessoa que morreu. E o nascimento de uma nova criatura, cheia do poder de Deus, ou a simbologia disso trazendo para a vida pública dessa pessoa. Essa pessoa está anunciando a todos que ela decidiu seguir por Cristo e ela está anunciando a sua fé publicamente. A necessidade do batismo. Existem muitas pessoas que frequentam as denominações cristãs, são simpatizantes assim ditos, mas não querem o compromisso do batismo. E se não querem o compromisso do batismo, não querem anunciar publicamente aquilo que o Senhor Jesus tem para lhe oferecer, que é a salvação através da fé e do arrependimento. Quanto à imposição de mãos, essa também é uma doutrina importante para nós aprendermos. Tem toda uma simbologia do Antigo Testamento, que em outra hora nós falaremos. Mas as imposições de mãos existiam desde o tempo dos sacerdotes, quando empunhavam suas mãos sobre os animais pelas quais eram transferidos os pecados e assim por diante. Tem toda a simbologia, mas no Novo Testamento a imposição de mão representa a autoridade dada por Deus para todos aqueles que nasceram de novo, são novas criaturas e confessam a sua fé em Cristo Jesus. Assim como o batismo, a imposição de mãos também é uma confissão pública daquilo que você acredita, porque quando você impõe as suas mãos sobre alguém para fazer uma oração ou para fazer um ato de fé, com certeza você está expondo publicamente a sua fé e com certeza a autoridade que Deus lhe deu e lhe proporcionou na medida da sua fé. Portanto, podemos citar Atos capítulo 9, versículo 17, onde Ananias foi orar pelo apóstolo Paulo quando esse estava cego depois da sua experiência do caminho de Damasco. Assim diz a palavra. E Ananias foi e entrou na casa, e impondo-lhes as mãos, disse-lhe: Irmão Saulo, o Senhor Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas me enviou, para que te tornes a ver e seja cheio do Espírito Santo. Então Ananias impôs as suas mãos sobre Paulo, e aí Paulo foi curado e recebeu também a unção do Espírito Santo ali, pelas imposições de mãos, mostrando a autoridade que Deus dá para o seu servo, para todos aqueles que seguem a palavra de Deus. É importante nós termos isso nos nossos dias. E para finalizarmos, eu gostaria de, não muito distante da atualidade, com certeza estamos vivendo tempos políticos dentro da igreja, dentro do contexto religioso. Existem muitas igrejas e muitos líderes que agem por parcialidade e partidarismo. E é importante que todos os líderes, importante que as denominações entendam que Cristo e o apóstolo Paulo, sendo usado pelo Espírito Santo, nos exorta quanto à prática da imposição de mãos por politicagem, politicarismo ou por partidarismo. Pelo contrário, o apóstolo Paulo exorta fortemente em questão dessas práticas, conforme ele escreve em 1 Timóteo capítulo 5, versículos 20 a 22. Acompanhe. Quanto aos que vivem na prática do pecado, o apóstolo Paulo está ensinando e exortando Timóteo a maneira de proceder. Quanto aos que vivem na prática do pecado, repreende-os na presença de todos, para que os outros de igual maneira se encham de temor. E eu te exorto solenemente, diante de Deus, de Cristo Jesus e dos anjos eleitos, a que procures obedecer todas essas instruções sem parcialidade. E não faça nada por partidarismo. Olha a exortação que o apóstolo Paulo está fazendo para com Timóteo quanto ao seu ministério. Te exorto solenemente para que você procure obedecer essas instruções sem parcialidade e sem partidarismo. O que Paulo está exortando a Timóteo: Timóteo, não seja político, seja imparcial quanto às coisas de Deus.
Não imponhas, versículo 22, não imponhas as mãos precipitadamente sobre alguém. Está falando sobre a separação ministerial, sobre imposição de mãos, a autoridade que Deus dá para uma pessoa e essa pessoa usa de maneira errada, impondo as mãos politicamente, partidariamente sobre alguém que está em pecado ou que não merece ou que não foi alcançado ou escolhido para determinada obra, tem as suas recompensas. Não impõe as mãos precipitadamente sobre alguém, nem participe dos pecados dos outros. Conserva-te, pois, em pureza de vida. E com essa passagem eu finalizo dizendo para você, e essa palavra exorta-nos a construir uma vida de maturidade cristã. Que nós possamos saber e desenvolver na nossa casa, na nossa família, com os nossos filhos, com a nossa igreja, com a nossa comunidade, uma vida de maturidade na fé cristã. Que o partidarismo, que a politicagem não venha atrapalhar a autoridade que Deus colocou sobre as nossas mãos. Que isso não atrapalhe a nossa confissão de fé publicamente. E que o arrependimento e a fé sejam a base principal da nossa caminhada em busca da maturidade cristã. Que Deus abençoe a sua vida em Cristo Jesus. Em uma outra oportunidade estaremos mais uma vez para falarmos sobre a palavra de Deus. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.